Você já parou para pensar que talvez o amor não seja suficiente quando os astros conspiram contra? Porque tem um casal aí que está desafiando todas as regras da astrologia. E eu vou te contar exatamente por que isso é uma bomba relógio cósmica. Fica comigo até o final que você vai entender por que Zé Felipe, sendo taurino raiz, jamais deveria funcionar com o jeito de Ana Castela. E se você curte esse tipo de conteúdo que mistura fofoca, astrologia e verdades que ninguém tem coragem de falar, deixa aquele like porque vem coisa boa por aí. Olha, tem histórias de amor que a gente olha de fora e pensa que é perfeito, né? Aquele casal que aparece sempre sorrindo, fazendo vídeo junto, mostrando sintonia, carinho, aquela química que faz todo mundo suspirar e falar, eu quero um amor assim. Mas e se eu te contar que por trás dessa sintonia toda existe uma batalha silenciosa que só quem entende de astrologia consegue enxergar? Porque quando a gente começa a analisar o mapa astral de Zé Felipe e cruza com a energia que Ana Castela carrega, a gente percebe que esse relacionamento não é só sobre amor, é sobre dois universos completamente opostos, tentando coexistir no mesmo espaço. E adivinha? Os astros têm muito a dizer sobre isso. Vamos começar pelo básico. Porque se tem uma coisa que quem acompanha a astrologia sabe, ele nasceu sob o signo de Touro. E, gente, quando eu digo que ele é taurino, eu tô falando que ele carrega todas as características mais marcantes desse signo de terra. Taurino é aquela pessoa que valoriza estabilidade acima de tudo. Para ele, amor não é aventura. Amor é construção. É ter rotina. É saber o que esperar do outro. É ter aquela sensação de segurança emocional que faz ele dormir tranquilo à noite. É ter rotina, é saber o que esperar do outro. É ter aquela sensação de segurança emocional que faz ele dormir tranquilo à noite. O taurino precisa sentir que está no controle da própria vida. E quando a gente fala de relacionamento, isso significa que ele precisa sentir que a pessoa ao lado dele está ali, firme, estável, previsível. Mas junto com essa necessidade de segurança vem um pacote completo de outras características que podem ser bem desafiadoras. A teimosia é real. Quando um taurino coloca uma ideia na cabeça, pode vir o mundo inteiro que ele não muda de opinião. A possessividade também é verdade. Ele não gosta de dividir atenção, não gosta de sentir que está perdendo o controle. E qualquer coisa que ameace essa sensação de posse pode despertar um lado explosivo que muita gente nem imagina que existe. E o ciúme? Nem preciso falar muito, né? Taurino é daqueles que quer saber onde você tá, com quem você tá, o que você está fazendo, não porque ele não confia necessariamente, mas porque ele precisa dessa certeza constante para se sentir seguro. Agora pensa comigo. Como é que um homem com esse perfil, com essa necessidade toda de controle e estabilidade, se relaciona com uma mulher que é pura energia livre? Porque quando a gente olha para Ana Castela, a gente vê exatamente o oposto de tudo isso. Ana é aquela mulher que não cabe em caixinha, sabe? Ela é palco, é show, é adrenalina, é movimento constante. O mapa astral dela é dominado por uma energia que grita liberdade por todos os poros. Ela não foi feita para ficar parada, para seguir rotina, para viver dentro de um padrão que outra pessoa estabeleceu. Ana Castela é fogo, é espontaneidade. É aquela pessoa que decide numa quinta-feira que vai fazer uma coisa maluca no sábado e simplesmente faz sem pedir permissão, sem avisar, sem se preocupar se isso vai bagunçar o planejamento de alguém. Ela gosta da sensação de aventura, de novidade, de não saber exatamente o que vem a seguir. Para ela, amor não é sobre ter certezas, é sobre viver intensamente cada momento. E quando uma mulher com essa energia se junta com um homem que precisa de previsibilidade, você já consegue imaginar o tamanho do furacão que se forma, né? Porque olha só a dinâmica que se cria. Enquanto ele quer saber exatamente onde ela vai estar às 7 da noite, ela está pensando em mudar todos os planos de última hora, porque surgiu uma oportunidade mais interessante. Enquanto ele precisa daquela rotina de dormir cedo, acordar junto, ter os momentos previsíveis de casal, ela tá cheia de energia às 2 da manhã querendo fazer alguma coisa, conversar, sair, viver. Enquanto ele busca aquela estabilidade emocional, onde as coisas fluem sempre da mesma forma, ela traz um turbilhão de emoções diferentes a cada dia, porque a intensidade dela não é linear. É explosiva, é mutável, é viva. E isso, meu amigo, minha amiga, é o que a astrologia chama de combinação fogo e terra. É quando você coloca um elemento que precisa de solidez, de firmeza, de raiz, junto com um elemento que precisa de movimento, de oxigênio, de espaço para se expandir. O que acontece?
Ou esse fogo aquece a terra e faz brotar coisas lindas, ou esse fogo queima tudo e a terra sufoca as chamas tentando controlar o incontrolável. E aí que tá o ponto mais fascinante dessa história toda, porque a gente não tá falando de um casal qualquer. A gente tá falando de duas pessoas que escolheram estar juntas sabendo, mesmo que inconscientemente, que isso seria um desafio constante. Pensa na quantidade de vezes que eles provavelmente já tiveram que lidar com essas diferenças gritantes. Pensa nas discussões que devem rolar quando ela quer fazer uma coisa e ele quer fazer outra completamente diferente. Pensa na dificuldade que deve ser para um taurino entender que a mulher ao lado dele simplesmente não consegue ser previsível, porque isso vai contra a natureza dela. E pensa no desafio que deve ser para ela lidar com alguém que constantemente está tentando criar estrutura, criar rotina, criar aquela sensação de estabilidade que ela nunca buscou na vida. Mas eles continuam juntos, e isso é o que deixa tudo ainda mais intrigante. Porque a astrologia não é só sobre incompatibilidade, sabe? Ela também revela aqueles pontos escondidos no mapa astral que criam conexões profundas, mesmo quando tudo parece impossível na superfície. E quando a gente mergulha mais fundo no mapa desses dois, a gente descobre algo que muita gente não percebe. Eles compartilham uma intensidade emocional absurda. Tanto Zé Felipe quanto Ana Castela são pessoas que sentem tudo de forma amplificada. Quando eles amam, amam com tudo. Quando eles brigam, brigam com tudo. Quando eles se conectam, a conexão é tão forte que nada mais importa. Essa intensidade é o que faz com que, mesmo com todas as diferenças, mesmo com todos os desafios astrológicos, eles acabem voltando um para o outro. É como se existisse um imã cósmico que puxa esses dois de volta toda vez que a lógica diria para eles se afastarem. E isso não é pouco, porque muitos relacionamentos acabam justamente por falta dessa intensidade, por falta desse magnetismo que faz a pessoa querer ficar mesmo quando fica difícil. Mas vamos ser honestos aqui. Essa intensidade também é uma faca de dois gumes, porque quando você tem duas pessoas que sentem tudo de forma tão forte, os momentos bons são incríveis, mas os momentos ruins são devastadores. Imagina a cena. Zé Felipe, com toda a teimosia taurina dele, se sentindo ameaçado porque Ana decidiu fazer alguma coisa sem consultar ele antes, sem dar aquela certeza que ele tanto precisa. O ciúme bate, a possessividade aparece e de repente ele tá questionando, tá cobrando, tá tentando estabelecer limites que pra ele fazem total sentido, mas que pra ela são prisão. E Ana, com toda a energia livre dela, se sentindo sufocada, se sentindo controlada, reagindo com aquela intensidade de fogo que não aceita ser domada. Ela não vai simplesmente aceitar calada, ela vai reagir, vai explodir, vai deixar claro que ninguém manda nela, que ela não vai abrir mão da liberdade dela por nada neste mundo. E aí você tem a receita perfeita para um conflito que não tem meio termo. Ou eles encontram uma forma de equilibrar essas energias, ou tudo vira uma guerra de egos. E olha que interessante. A gente vê isso refletido até no jeito que eles aparecem publicamente. Tem momentos que eles estão ali, mostrando cumplicidade, mostrando que tá tudo lindo, que o amor venceu, que eles são o casal perfeito. Mas tem outros momentos, aquelas entrelinhas, que quem presta atenção percebe, onde dá pra sentir uma tensão no ar, um desconforto, uma energia que não tá completamente alinhada. Não é nem sobre eles estarem mal necessariamente, é sobre duas forças muito poderosas tentando coexistir no mesmo espaço, e às vezes essas forças entram em atrito simplesmente porque são opostas por natureza. É como tentar misturar água e óleo. Podem até ficar no mesmo recipiente, mas nunca vão se fundir completamente, sempre vai ter aquela separação, aquela distinção clara entre um e outro. Mas aqui que mora o grande mistério dessa história toda. E é isso que faz a gente ficar obcecado tentando entender esse casal. Por que eles continuam? Se é tão difícil, se os astros mostram tantos pontos de conflito, se a lógica astrológica diz que essa combinação é complicada, por que eles insistem? A resposta está justamente nessa intensidade que eu mencionei. Porque para pessoas que sentem tudo de forma tão profunda, um relacionamento morno, previsível demais, sem desafios, seria insuportável. Zé Felipe pode buscar estabilidade, mas no fundo ele também precisa sentir que está vivendo algo real, algo que testa ele, algo que faz ele sentir vivo. E Ana Castela pode buscar liberdade, mas no fundo ela também precisa de alguém que aguente a intensidade dela, que não desista dela quando ela tá no modo furacão, que esteja ali firme mesmo quando tudo tá caótico. E é exatamente isso que eles encontram um no outro, um espelho da própria intensidade.
A questão é que relacionamentos assim nunca são fáceis. Eles exigem um nível de maturidade emocional gigante, porque você não pode simplesmente reagir aos seus instintos o tempo todo. Zé Felipe precisa aprender que controle não é amor, que dar espaço não significa perder a pessoa, que confiar é deixar o outro ser quem ele é mesmo quando isso te deixa desconfortável. E Ana Castela precisa aprender que liberdade não significa fazer tudo sozinha, que incluir o outro nas decisões não é perder autonomia, que às vezes criar um pouco de estabilidade não é prisão, é cuidado. São lições difíceis, principalmente quando a gente está falando de características tão enraizadas na personalidade de cada um. Mas se tem um casal que tem potencial para aprender essas lições juntos, é esse, justamente por causa dessa intensidade compartilhada. E tem um outro detalhe astrológico que não dá para ignorar. Mesmo com todas as dificuldades, combinações assim também criam uma lealdade absurda quando funcionam. Porque quando duas pessoas tão diferentes assim conseguem encontrar um equilíbrio, quando elas conseguem respeitar as diferenças em vez de tentar mudar o outro, elas criam um vínculo que é praticamente inquebrável. O taurino, quando realmente se entrega, é fiel até o fim. É aquela pessoa que vai estar do seu lado em qualquer situação. E alguém com a energia de Ana Castela, quando encontra alguém que respeita a liberdade dela, também se entrega de corpo e alma, porque ela sabe o quanto é raro encontrar alguém que aceite ela exatamente como ela é. Então sim, esse relacionamento é desafiador, mas também tem um potencial enorme de ser algo muito especial se eles conseguirem navegar por essas águas turbulentas. Agora, a grande verdade que a astrologia nos ensina é que não existe relacionamento impossível. Existe relacionamento que exige mais trabalho. E quando a gente fala de touro com uma energia livre e selvagem como a de Ana, a gente está falando de um dos desafios mais clássicos do zodíaco. Mas a gente também está falando de uma oportunidade única de crescimento, porque relacionamentos assim nos forçam a sair da zona de conforto, nos forçam a questionar nossos próprios padrões, nos forçam a evoluir. Zé Felipe, ao lado de Ana Castela, provavelmente já aprendeu mais sobre flexibilidade e confiança do que aprenderia em anos com alguém mais compatível no papel. E Ana Castela, ao lado de Zé Felipe, provavelmente já aprendeu mais sobre compromisso e estabilidade emocional do que aprenderia com alguém que simplesmente deixasse ela fazer o que quisesse sem questionar nada. E é justamente por isso que esse casal mexe tanto com a cabeça das pessoas, porque a gente vê neles um reflexo das próprias lutas internas que todo mundo enfrenta. A luta entre querer segurança e querer liberdade, entre querer rotina e querer aventura, entre querer controlar e querer se soltar. Todo mundo tem um pouco de touro e um pouco dessa energia livre dentro de si, só que em proporções diferentes. E quando a gente vê duas pessoas encarnando esses arquétipos de forma tão clara, a gente automaticamente se identifica com algum lado dessa história. Ou você é como Zé Felipe, sentindo aquela necessidade de ter certezas e se frustrando quando as coisas fogem do seu controle, ou você é como Ana Castela, sentindo aquela necessidade de voar e se frustrando quando alguém tenta te prender. Ou, mais provavelmente, você já foi os dois em momentos diferentes da sua vida. Mas tem um elemento dessa história que vai além da astrologia individual de cada um, e é sobre como eles lidam com a exposição pública. Porque não é só a pressão natural de fazer um relacionamento funcionar, é fazer isso com milhões de pessoas assistindo, comentando, julgando cada movimento. Imagina o peso que isso coloca em cima de questões que já são complicadas. Quando Zé Felipe sente ciúme, não é só um sentimento dele, é um sentimento que vira manchete. Quando Ana Castela faz alguma coisa que foge do esperado, não é só uma escolha dela, é algo que todo mundo vai discutir nas redes sociais. Isso amplifica tudo, porque além de lidar com as próprias diferenças astrológicas, eles têm que lidar com a opinião pública, com as expectativas dos fãs, com a pressão de manter uma imagem. E isso, sinceramente, adiciona uma camada de complexidade que poucos relacionamentos conseguem aguentar. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, a gente percebe que o que está acontecendo entre esses dois vai muito além de um simples namoro. É quase como um experimento cósmico acontecendo diante dos nossos olhos, onde o universo juntou dois opostos para ver o que ia acontecer. E o resultado? Bem, o resultado ainda está sendo escrito, porque relacionamentos assim não têm final previsível. Eles podem se fortalecer de uma forma que ninguém esperava, provando que o amor realmente pode superar qualquer incompatibilidade astrológica. Ou eles podem eventualmente chegar à conclusão de que algumas diferenças são grandes demais, que algumas batalhas cansam demais e que talvez cada um precise encontrar alguém que vibre na mesma frequência.
Não existe certo ou errado aqui. Existe apenas o que funciona para eles. E só eles sabem a resposta disso. E talvez seja exatamente essa imprevisibilidade que torna tudo tão fascinante. Porque se a gente soubesse desde o começo que ia dar certo ou que ia dar errado, não teria graça nenhuma acompanhar. O interessante é justamente não saber, é ver como eles vão lidar com o próximo desafio, como vão crescer juntos ou como vão eventualmente descobrir que crescer separados faz mais sentido. A astrologia nos mostra o terreno, mas quem caminha nele são eles. E enquanto eles caminham, a gente aqui fica observando, torcendo, analisando, discutindo, porque no fundo todo mundo gosta de uma boa história de amor complicada, principalmente quando envolve astros, destino e duas personalidades tão fortes quanto essas. Então, no final das contas, o que os astros realmente dizem sobre Zé Felipe e Ana Castela? Eles dizem que é complicado, que é desafiador, que vai exigir muito trabalho e muita paciência. Mas eles também dizem que existe uma conexão real ali, uma intensidade que não pode ser ignorada, um magnetismo que vai além da lógica. Eles dizem que esse é o tipo de relacionamento que ou te transforma completamente ou te destrói, e raramente tem meio termo. Eles dizem que Touro e essa energia livre são como dois mundos colidindo, criando uma explosão de possibilidades que pode resultar em algo lindo ou em um caos total. Mas acima de tudo, os astros dizem que não importa o quão difícil seja, sempre vale a pena, quando você encontra alguém que te faz sentir vivo, mesmo que seja de uma forma que você nunca imaginou que queria sentir. Agora eu quero saber de você que tá aí do outro lado. Você acha que Touro combina com essa energia livre e intensa? Ou você acha que isso é treta certa escrita nas estrelas? Conta aqui nos comentários qual sua opinião sobre esse casal. Se você acha que eles vão conseguir superar as diferenças astrológicas, ou se você acha que eventualmente essas diferenças vão pesar demais. E se você curte esse tipo de conteúdo, onde a gente mistura astrologia com análise de comportamento e relacionamento de famosos, fica à vontade para curtir e compartilhar com aquele amigo que também é viciado em astrologia e adora uma fofoca bem fundamentada. Bora discutir isso nos comentários que eu tô curiosa para saber o que vocês pensam.